Olá, você está no Eureka na TV e tem uma novidade para você. Nós estávamos até então com você todo dia, das 5h30 às 6 horas da tarde. E agora temos mais um horário também ao longo da semana, da 1h30 da tarde às 2h. Então você tem aí 2 momentos para estar conosco. Fora que também as reprises dos nossos programas você pega no sábado à tarde. Você tem lá todas as reprises. Caso você não conseguiu estar conosco durante a semana, não tem problema. Você vai no sábado, nos encontra lá. Fora que também, você sabe, se você for Instituto Eureka, Educa-me Brasil, lá no YouTube, você encontra todos os programas para você reassistir ou pegar, de repente, aquele que você não conseguiu ver em algum determinado momento, tá? Então, esteja conosco, nos acompanhando, tranquilo, certo? Beleza? E eu estou aqui hoje com meu amigo William Henrique de Brito, professor de matemática. Vou confessar para vocês o meu temor, porque eu sou de humanas, puro humanas na veia, meu amigo. Bem-vindo, cara, bem-vindo mesmo, vou te apertar a mão de novo. Professor de matemática e que fez uma pesquisa muito interessante, né? Que eu gostaria que você comentasse conosco. É uma pesquisa que envolve o Enem e a questão do Covid propriamente dito. Mas vamos lá, dá uma apresentada no que vocês tentaram fazer, no que vocês propuseram a fazer. Você e mais um colega, pelo que eu vi, né? Professor Fabiano Pedroso, né, quem eu já saldo e agradeço também aí pela contribuição, né, nesse trabalho. Primeiro, né, muito obrigado, professor Oswaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho aí desses resultados aí que a gente obteve nesse trabalho, tá? E, né, esse trabalho ele vai tratar do seguinte, né, ele vai olhar para o Enem, né, para os resultados do Enem, dos alunos aqui do estado do Paraná, tá? E ele vai olhar para 2 períodos distintos. É específico o estado do Paraná. Estado do Paraná, específico. Ótimo. Tá? Então esse foi o nosso recorte. Tá. Então, o que acontece? Nós vamos olhar ali para os 2 anos anteriores à pandemia de Covid-19 e vamos olhar para os 2 anos a partir ali de 2020, né? Então, 20 e 21, né? Que foram os 2 primeiros anos ali de pandemia, certo? Por que a gente vai olhar para esses 2 cenários? Para a gente tentar entender se durante esse período de pandemia, né? Houve ali uma acentuação do impacto, né? Que fatores socioeconômicos têm, né? Sobre o resultado desses estudantes aí, né? Sobre o desempenho dos estudantes no Enem. Por que eu estou falando que a gente já vai olhar ali, né? Se houve uma acentuação ou não? Porque já tem vários estudos, né, nessa linha que mostram que, de fato, ali, fatores socioeconômicos, eles têm uma relação ali, eles têm um impacto, né, no desempenho desses estudantes, certo? Então, a gente teve essa proposta. Então, poxa, E a gente que olha a priori, a gente imagina que os fatores socioeconômicos foram tremendamente agravantes nos resultados dos alunos, né? E, de uma certa forma, foi isso que vocês foram mensurar. Isso. Em que grau, né? Exatamente. E a partir das diferentes faixas, né? de ganho, de poder aquisitivo e tal. Isso. E daí, vamos adiante. Isso, perfeito. Então, o que nós olhamos ali? Pô, então vamos entender qual que era o cenário antes da pandemia, nesse biênio anterior, né? O quanto essas variáveis ali eventualmente estavam impactando. E vamos olhar para o período de pandemia e vamos ver o que houve, né? Se essas variáveis elas continuaram, né, de forma estável, se elas foram, né, potencializadas e assim por diante, tá? Então, qual que foi ali a nossa pergunta, né, inicial, então, né, que nós buscamos resolver? Se houve um impacto, né, e qual foi esse impacto de variáveis socioeconômicas no desempenho desses estudantes paranaenses, né, e se houve, então, essa acentuação ali durante o período de pandemia, desse primeiro biênio. Beleza, como que a gente trabalhou aí os dados, né? Então, nós usamos os microdados do Enem, tá? Dos anos de 2018, 19, 20 e 21, certo? Que são disponibilizados, né, pelo INEP. Estão disponibilizados. Qualquer um tem acesso a esses dados. Qualquer um tem acesso, né, a esses dados. Então, são dados públicos aí, né, que a gente tem acesso. E quando a gente vai fazer lá a inscrição no Enem, né, e os estudantes que vão fazer o Enem vão lembrar aí, né, que a gente preenche lá várias informações ali sobre o perfil socioeconômico. Né, escolaridade dos pais, renda, enfim. Né, então, tem vários dados ali, são esses dados, né, que a gente trabalhou ali nos microdados, então, para chegar a essas conclusões. Então, nosso recorte foi Estado do Paraná, alunos que estavam concluindo o ensino médio,
tá? Nesses anos aqui, então 18, 19, 20 e 21, certo? E no ensino regular, tá? Por que a gente fez esse recorte de alunos concluintes? Porque a gente sabe que no Enem, hoje em dia, tem pessoas, né, de diferentes idades, né, que fazem o Enem, pessoas que já concluíram há algum tempo, pessoas que estão concluídos, tem treineiros, enfim. Então, e nós queríamos ver... Sim, você quer mensurar um universo determinado, né? E o que nós queríamos? Nós queríamos olhar para aqueles alunos que, de fato, estavam em sala de aula, né, ainda que ela... virtual, né? Sim. Mas durante esse período mesmo de pandemia. E que sentiram efetivamente o Exatamente. baque da pandemia. Então né? é por isso que a gente faz então esse recorte. Fazendo isso, nós ficamos ali com um universo de mais de 190 mil alunos. É pequeno. Né? Bastante coisa ali, né? Então tinha bastante informação ali pra gente, né? Até eu trouxe a colinha aqui, 191.938 estudantes ali, né? Claro, considerando, Sim. dividido nesses 4 anos ali. Então esse foi o nosso público-alvo ali de estudo. Certo? Bom, agora eu queria, né, inicialmente aqui falar também um pouquinho do porquê o Enem, porquê dados socioeconômicos, tá? Para daí a gente ir chegando ali nos resultados, né, propriamente ditos aí dessa pesquisa. Primeiro, porquê o Enem, né? Porque o nosso interesse pelo Enem. Nós sabemos que o Enem, né, a partir de 2009, ele sofre então essa reformulação, né? E, juntamente com o SISU, ele passa a ser aí a maior porta de acesso ao ensino superior, né, no nosso país. Certo? Então, inclusive, o Enem vem com essa proposta, né, junto Hoje, com o SISU. tanto universidades públicas quanto particulares estão aceitando o Enem para ingresso. Exatamente. Então, a gente tem no Enem, né, essa possibilidade de acesso ao ensino superior. Então, o SISU, o Enem, eles vêm com essa proposta de democratizar, inclusive, o acesso. Né? Acho que o professor vai lembrar aí, né, das maratonas que se fazia aí, né, de vestibular. Então pegava o carro e ia para uma cidade, fazia um vestibular e ia para outra, né? Era uma logística. Você fazia um literal percurso, né? Exatamente. E os professores também, porque a gente ia de camisetinha junto, então a gente fazia o percurso junto. Então, e hoje não, hoje você consegue fazer uma prova única e concorrer aí, né, no país todo, né? Então isso daí é algo que tenta trazer então essa democratização, essa universalização. Beleza. Tá, então o Enem passa a ter essa característica. E nós sabemos também que em qualquer economia do mundo existe uma relação positiva entre escolaridade e renda. Sim. Né? Então, ou seja, quanto maior a minha escolaridade, maior também a minha possibilidade de ter uma renda melhor e, consequentemente, melhores condições de vida. De acesso. De acesso. Até né? a outros aspectos da educação também. Exatamente. Né? Então é por Altos isso... níveis de educação. Exatamente. Então é por isso que a gente olha para o Enem. Porque, veja só, então o Enem ele vem com essa proposta de democratizar, né? Mas aí a gente pensa assim, será que o Enem e o SISU, eles estão trazendo equidade? Né? Então a gente coloca todo mundo disputando ali, mas aí a gente percebe que assim, acho que não está todo mundo, né, partindo do mesmo lugar, muitas vezes na hora de fazer essa prova. E aí que entra essa ideia, né, dos dados socioeconômicos. Olha, isso também impacta. Não é só a vontade do estudante, não é só, né, a motivação dele para estudar, mas sim tudo que ele traz no histórico todo dele, de educação básica, sim, no histórico porque familiar. Isso é fundamental, né? Quer dizer, porque todos partem e você colocou muito bem, todos partem do mesmo ponto de largada. Não é verdade, né? Mesmo que estejam ali no mesmo ponto de largada, o preparo não é o mesmo. Né? Eu costumo comentar, você pode estar alinhado com uma Ferrari, mas você está de fusquinha, amigo. É complicado, ela vai largar na tua frente, não tem como. Né? E isso eu não estou falando porque um é um fusquinha e o outro é Ferrari. Não, mas em termos de preparação, de acesso a uma educação melhor, né? De professores com maior preparo e também de escolas melhores preparadas para te fornecer também a educação que você precisa, um currículo adequado, tudo isso envolve. E nós temos diferenças significativas entre a escola pública e a escola privada nesse sentido, né? Exatamente. Nesses sentidos e em outros também, Exatamente. claro. Exatamente. Então, assim, a gente claro, não de maneira nenhuma desqualificando o professor da escola pública. Com certeza, porque também essa... Até porque fui. E essa variabilidade toda ocorre também entre as próprias escolas particulares, entre as próprias escolas públicas. A gente sabe que tem escolas que são mais estruturadas, escolas que precisam ainda avançar nesse sentido. Mas esse tipo de estudo aqui, né, e os outros aí que eu citei também, que já vem trabalhando justamente nesse sentido, de tentar trazer dados sobre isso e tentar entender, poxa, é diferente,
né, a ação que eu preciso ter aqui nessa escola, daquela que eu preciso ter na outra, e assim por diante. Então a gente tem que enxergar o quanto isso é necessário para daí poder, né, ter ações ali mais efetivas, mais eficientes. E mensurar também as necessidades. Exatamente. Né? A gente entender, ser mais assertivo aí, né, na hora de tomar algum tipo de decisão. Tá, então a gente tem o Enem, né, e vai trabalhar com esses dados socioeconômicos, considerando essas duas coisas então, né, que existe sim, né, esse impacto ali de fatores socioeconômicos, a gente vai enxergar então, tentar enxergar isso dentro da pandemia. Né? Por que dentro da pandemia? Porque aí, né, o professor Oswaldo já iniciou aqui, né, o nosso papo trazendo essa perspectiva de que, assim, foi diferente o modo como cada escola, cada município foi impactado pela pandemia, seja pelo volume de casos, seja, né, pela infraestrutura que a escola já tinha, de tecnologia, né, de familiaridade dos professores com esse tipo de tecnologia, dos próprios estudantes, das famílias, enfim. Né? Então, a forma como cada escola reagiu foi diferente. Né? Então, estava todo mundo no mesmo tempo, né? E aí até tinha uma fala que o pessoal falava que eu concordo. Todo mundo falava assim, tá todo mundo no mesmo barco. Eu falava, não, a gente está na mesma tempestade, mas cada um... Tem gente que está num transatlântico e tem gente que está ali numa canoazinha. É o que eu estava dizendo do Fusquinha e da Ferrari. Isso. Quer dizer, tem alguns que estão de transatlântico, os outros estão de barquinho a remo. Isso. Pô, pera um pouquinho, né? Uma diferença. Isso. E aí a gente, desconfiando disso, a gente foi buscar dados, então, acerca disso. Poxa, então será que esses dados aí, né, realmente... A nossa hipótese era que sim, né? Que, poxa, eu acho que durante a pandemia, aqueles grupos ali, ou aquelas escolas, aqueles estudantes que já tinham, né, uma situação socioeconômica mais desfavorecida, isso teria se acentuado durante a pandemia. Sentiriam muito mais, isso, né? muito mais, até por questão de, eventualmente, o desemprego ali dentro da família. Acesso à internet. Exatamente. Meu Deus do céu, nem acesso à internet. Ou muitos, né, que compartilham ali, por exemplo, tinha um celular na família para todo mundo fazer aula junto. Enfim, então foram vários relatos aí também, conversando com os professores, né, e tendo contato com esses estudantes, a gente consegue perceber isso. Né, que foi diferente, realmente, o modo como cada um conseguiu reagir, né, de imediato aí, ou não, né, durante esse período aí de pandemia. William, vamos dar uma paradinha. Você que está conosco aí, continue com a gente, hein? Continue nos acompanhando. Venha, o assunto está importante e ele está muito legal. E é importante nós entendermos tudo que ocorreu durante o período da pandemia e como isso influenciou nossos jovens, nossos estudantes, que até hoje ainda sentem reflexos disso. Nós estamos em 2023 para 2024 e ainda nas escolas se fala muito dos reflexos da pandemia e vai ficar por um bom tempo ainda. Fique conosco aí, continue com a gente. Dê uma saidinha, beba uma aguinha, claro, um xixizinho também é importante, né? Faça o xixizinho, mas volte, vamos continuar, tá? Até daqui a pouco. Estamos de volta, você conosco aqui no Eureka na TV. Tomou essa aguinha, fez um xixizinho para balancear, beleza. E vamos seguir aqui, né, com o professor William, e nós estamos conversando sobre a pesquisa extremamente interessante que ele fez sobre os resultados, né, do Covid, digamos assim, né, no período do Covid, e a questão socioeconômica dos alunos e como isto resultou no que nós tivemos. Mas vamos lá, vamos adiante agora para os teus dados, eu não quero conversar muito, porque nós temos dados interessantíssimos para colocar. Então acho que dá para a gente colocar aí, né, na tela aí para o pessoal dar uma olhada ali, então. Esse é o nome aí da pesquisa, então, né? Impactos de variáveis socioeconômicas no desempenho no Enem no primeiro biênio da pandemia de Covid-19. Coloquei um QR Code ali, professor Oswaldo. O pessoal que quiser acessar, claro, né, na íntegra ali o artigo, então, para ler, né, para comentar também. Acho que fica o convite aí para vocês, né, poderem acessar também. E é o acesso aos dados, né? Isso, o que torna, exatamente. Claro, muito então, me coloca à disposição também para outros papos aí, tá? Aí, passando um pouquinho, então, acho que dá para a gente ir passando aí as telas. Aqui, então, só retomando os pontos que eu falei ali, professor, então, as nossas perguntas foram essas, então, né? Qual era o impacto dessas variáveis socioeconômicas, né? E se elas haviam sofrido algum tipo, né, de potencialização ou não ali durante o período da pandemia. Existia uma segunda pergunta ali, na verdade, uma terceira, né, pergunta ali, na verdade, que era se havia diferença significativa entre os municípios, tá? Isso a gente conseguiu alguns dados, mas aí devido até a uma limitação de recursos computacionais, a gente acabou focando mais, né, nos dados ali iniciais mesmo dos alunos. Centraram-se nas duas primeiras perguntas, isso, então. Embora a gente traga ali no artigo ali alguns comentários também acerca, né, dessa diferença entre os municípios.
Tá? Aí eu queria ir passando aqui, né, alguns dados aí que eu já havia comentado também. Então o período foi de 2018 a 21, como eu já tinha trazido ali inicialmente. 191.938 estudantes ali então, né, do ensino médio. Como eu falei, né, os dados foram, passando aí já para o próximo slide, né, os dados eles foram ali trabalhados a partir dos microdados do Enem, que estão disponíveis lá no site do INEP. E esse índice PARDES ali, né, um índice aqui do Paraná mesmo, que ele traz um desempenho municipal ali, né, do Paraná, e a gente utilizou esse índice como uma variável ali para medir o desempenho de cada município, tentando responder aquela terceira pergunta ali. Então não vou me ater muito a ele hoje aqui, mas de novo fica o convite aí para o pessoal fazer a leitura. Então aqui a gente tem as variáveis. A gente ficou falando, variáveis socioeconômicas, né? O que seria isso, né? Então o que a gente tem lá no formulário lá, né, do Enem e que a gente está aproveitando aqui? Então nós pegamos lá, as variáveis estão com os nomes que está lá no próprio formulário, né, socioeconômico do Enem, tá? Então tem uma variável ali, sexo, cor, raça, lembrando que essa cor, raça ali é autodeclarada, né, pelo estudante que está fazendo a inscrição, né? A escolaridade dos pais, então tem várias outras faixas lá, né, de escolaridade, mas a gente agrupou aqui, então colocou que não tem nunca estudou, o fundamental incompleto, fundamental, enfim, a gente foi categorizando ali. Aí passando ali na próxima, qualquer outra variável considerada? Escolaridade da mãe, né? Renda familiar, e aí essa questão da escolaridade da mãe e do pai é bem interessante, né? Porque tem outros trabalhos que trazem essa relação assim, né? Que existe também uma relação positiva ali entre a escolaridade dos pais, sim, claro, né? E o desempenho desses estudantes. Então tem outros trabalhos que mostram isso porque também. Porque isso também vai falar das condições socioeconômicas. Exatamente. Né? E isso tem a ver com aquela trajetória do estudante que a gente estava comentando aqui, né? E aí aqui no nosso trabalho, eu não vou colocar isso como um ponto de destaque, porque como eu falei, isso já aparece em vários outros trabalhos, mas a gente verificou isso também, nos nossos dados confirmou isso. Tá. A escolaridade da mãe, do pai também teve um impacto ali. É, né? Significativo. Significativo, até trazendo só um exemplo aqui, né? Um pai ali que tem ensino fundamental completo, comparado com um pai que tinha ensino superior completo, então, se a gente olhar ali o quanto isso impactou no desempenho do estudante, a gente está falando do impacto ali 4,5 vezes maior, positivo, desse pai que tinha um ensino superior completo, né, em relação àquele como é com fundamental. Então, é muito significativo. Né? E tem, acredito eu, a ver com aquela questão que a gente falou, né? Então, você tem maior escolaridade, mais acesso à renda, enfim, não uma série de coisas. Regra absoluta, exatamente. Não é uma regra absoluta, mas se você tem um nível de educação maior, né, como digo, não é regra absoluta, sim, mas é provável que o seu ganho será maior do que aquele que tem, né, um nível de ensino bem melhor, um ensino médio completo ou coisa do gênero, às vezes nem ensino médio completo. Exatamente, né? Então com certeza isso, né, acaba fazendo diferença. Aí voltando então lá um pouquinho, né, para as nossas variáveis ali, passando rapidinho, então a renda familiar também, né, que a gente sabe ali que de outros trabalhos também que tem um impacto grande, né, da renda, e na pandemia maior ainda, né, porque, poxa, a tua renda, o teu trabalho ali também impactou na possibilidade de né, ficar em casa ali, de fazer um trabalho home office, ou de ter que sair, de ter acesso, né, à internet, sim, a equipamentos, enfim, então isso acaba impactando. E aí passando ali então, para a gente finalizar essa parte inicial aqui, internet e tipo de escola, né, por que internet a gente colocou ali se tinha acesso ou não? Por causa da pandemia, né? Então sim, a gente sabe que as aulas acabou ficando basicamente no remoto por um tempo ali. E se você tinha um acesso à internet, e não é só acesso à internet, assim, de qualquer jeito, né? A gente está falando de acesso de qualidade, para não conseguir assistir uma aula, fazer os trabalhos. O acesso à internet, exatamente, como você falou antes, quantos celulares tem na casa? Quer dizer, quantos iam ter a possibilidade de usar o... tem um celular só. Então, pera aí um pouquinho, qual dos dois filhos estudam? Exatamente. Qual dos 3 filhos estudam naquele dia? Quer dizer, é toda uma série de... Tem em algumas outras casas, em comparação, todos os filhos têm o seu celular. Então, sim, é diferente, né? Sim. E o acesso é diferente ao próprio estudo em si. Exatamente. Bom, e aí, então, só quis passar, né, até coisa de professor, né? Quis passar aqui pelo meu pessoal dar uma olhada, sondado do que a gente estava falando ali. Tá, né? Na nossa veia, não adianta, de dados e, né, quais eram essas variáveis que foram consideradas. Então, a gente pode seguir, eu acho aí, né? Com essa apresentaçãozinha, eu só quero mostrar, né, aí, para quem não gosta de matemática, vai levar um susto aí, tá, gente? Esse é o modelo, então, que a gente utilizou ali. Ele queria me mandar embora, pessoal. Para chegar... Ele queria me mandar embora. Eu, de humanas, olho para isso aí, cara. Olha, eu prefiro hieroglifo. Mas veja só, eu quis colocar aqui, porque também, né,
Tem muita gente que acha que é algo mágico, assim, e tem muita matemática, muita estatística por trás aí. Isso aqui, gente, é uma ampliação ali, um aprofundamento daquelas funções que a gente estuda, inclusive, lá quando está se preparando, por exemplo, para o próprio Enem. Né? Então, aquele y igual a x. E você aqui está falando com muito aluno. Com muito aluno, né? Então, olha, tá aí, gente. Só que aqui tem um monte de x, vamos dizer assim ali, né? Que cada um desses x ali que a gente está procurando é uma daquelas variáveis socioeconômicas, então. Tá? Só para saber de onde que estão vindo esses resultados. Mas bora lá, então. Vamos para os resultados, que eu acho que é o ponto fundamental que a gente queria discutir. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é em relação à renda. Então, olha só, né? Quando a gente compara ali a renda de alunos cuja família tem uma renda ali de 1 até 3 salários mínimos, com aqueles que têm uma renda declarada ali, né, de mais de 10 salários mínimos, o impacto positivo, né, ou seja, a relação positiva que tem ali entre renda, quanto maior a renda, melhor o desempenho, né, disso que a gente está falando ali, que foi observado, é 6 vezes maior no biênio anterior à pandemia e cerca de 4 vezes maior durante a pandemia, certo? Então, assim, realmente a gente percebe assim que a influência direta, que isso tem, certo? Então, esse daí é um dado ali importante. Nota que baixou um pouco ali. Se você for ver lá, 2018 e 2019 era maior a diferença, esse impacto que tinha do que ali durante os 2 primeiros anos de pandemia. Isso chamou bastante atenção. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí também. Então, mas guarda essa informação. Tranquilo. Baixou um pouquinho. Eu imaginava que ia aumentar, sabe? Poxa, se foi 6 agora, vai ser mais ainda. Vai ser mais. Poxa, será que aconteceu? É o que a dedução natural da gente, né? Exatamente. Aí, então, seguindo ali para os próximos dados, aí que eu quero começar a trabalhar, né, nesse ponto aí. Então, dá uma olhada. Um outro ponto que chamou a atenção. Olha essa afirmação aí que está na tela aí para vocês. O impacto negativo da variável tipo escola no score dos alunos de escola pública sofreu redução de aproximadamente 21,5% no período que contempla o primeiro biênio ali da pandemia. Então, olha, o que significa isso? Que o aluno de escola pública, né, ele tinha um rendimento menor ali, né? Então, se eu mantivesse todas as outras variáveis ali constantes e pegasse só se eu sou de escola pública ou de escola particular, o impacto negativo que tinha ali, né, a minha nota baixava, né, quando eu colocava que era de escola pública. Antes da pandemia eu tinha um valor e durante a pandemia, que eu imaginava que ia aumentar esse valor, ele reduziu. Reduziu para 21,5%. Teve uma redução, né? Exato. De 21,5%. E esse é um dado também aí que chamou a nossa atenção. E aí a gente começou a olhar um pouquinho mais com cuidado para essas informações. Agora quero que vocês prestem atenção, gente, nesse gráfico que eu estou colocando aqui. Aí já começa a aparecer um pouquinho mais aí o que eu estou querendo mostrar para vocês. Notem o seguinte, aquela linha azul, né, que está aparecendo aí do gráfico, a parte superior ali, ela mostra ali a quantidade de estudantes ali de escola pública que fizeram o Enem em cada um dos anos ali que a gente estudou, né, com aquele recorte que eu comentei. Então vejam que lá de 18 até 21 teve uma queda expressiva ali na quantidade de alunos de escola pública, especialmente ali de 20 para 21 ali. Que né? também pode falar no dado de cima, também pode nos trazer alguma questão em relação ao dado de 21,5%. Exatamente, né? Exatamente, aí que eu quero chegar. Enquanto que o de escola particular, que é a linha de baixo, manteve-se ali basicamente estável, então não teve tanto impacto assim. Como que a gente pode ler isso, né? Os alunos de escola particular, mesmo durante a pandemia, eles se mantiveram se inscrevendo no Enem, fazendo as provas e tudo mais. O estudante de escola pública teve uma redução muito grande desses estudantes que se inscreveram no Enem e que chegaram a realizar a prova. Esse já é o primeiro ponto aí. Também com o sentimento do aluno, né? Exatamente. Ele percebe que ele perdeu acesso ao ensino, que ele perdeu acesso a condições de se preparar. E daí, automaticamente, vou me inscrever para quê? Isso. Então, reduz tremendamente o número de discussões. Exatamente. E é esse o ponto que eu queria trazer aqui, o primeiro olhar aqui, né, que eu acho que é importante. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de olhar esses dados, porque daí quando a gente olha para a renda e a gente olha ali para os estudantes, né, de escola pública, reduzindo mesmo essa quantidade de estudantes ali que estão fazendo essa prova, a gente pode conjecturar aqui o seguinte, né, que, poxa, aqueles estudantes que estavam mais vulneráveis durante a pandemia, é possível que eles nem tenham chegado a fazer a prova. Exatamente. Certo? E aí o que acontece? Aqueles estudantes que, mesmo sendo de escola pública, né, que a gente viu ali que tem uma diferença entre a pública e a particular, mas ainda assim era aquele estudante que já tinha uma condição socioeconômica mais favorável do que aqueles outros. E aí você vê, destacado, está ali na nossa cara, o enorme prejuízo do aluno de escola pública. Né? Exatamente. Então a gente, e especialmente, né, nesse período aí, então a gente consegue perceber ali, e até isso é um estudo, né, acho que precisa de outros estudos complementares, da gente tentar entender
quem são esses alunos, todos esses alunos que deveriam estar fazendo o Enem ali, né, e que deixaram de fazer. O que motivou isso? Quem são esses alunos? Qual é o perfil dele? Então, acho que é um estudo aí também complementar, importante, que eu acho que seria bem importante para a gente tentar trazer. William, nós vamos continuar num próximo programa. Tá compromisso firmado aqui, ó. Beleza. Ele está assumindo esse compromisso comigo. Sim. Vamos continuar. Muito obrigado, William, tá? E acho que a gente tem que seguir adiante. Vamos fazer mais um programa, então. E você que esteve conosco até agora, brigadão, muito obrigado mesmo. Continue com a gente. Não esqueça que você também nos encontra na rádio 97.1 FM, na Rádio Educativa, ali de 5 para as 7 da manhã até as 7 e das 5 para as 11 até as 11 da noite, sempre eu, professor Toniolo, professor Marlos e o professor Laércio conversando, inclusive o William já esteve lá conosco, conversando, batendo papo a respeito dessa pesquisa. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau!